Aguarda dela entrar. Oi, Aê! tudo Agora sim, bem? boa noite, gente. Tudo Vamos, bom? Com essa tudo bem? abertura, né? Colocou a música da Alcione, minha conterrânea, e já fiquei feliz. Esse disco é muito bom, né? Eu adoro essa Isso. música. Nossa, e a Alcione, assim, é um ícone maranhense, então já me senti aqui no meu lugar. Eu vou tirar o som agora para a gente ouvir melhor e vou desligar os comentários. Aí quem quiser me mandar pergunta, manda para a gente pelo campo de pergunta aqui que a gente vai ler. Eu só preciso entender onde é que é. Eu desativo os comentários. Pronto. Seja bem-vinda, Thay. Obrigada, que honra estar aqui, estou muito feliz. A Thay foi Under 30 em 2017 e, Isso, e você é um fenômeno, né? Porque você despontou no Snapchat quando a gente fala, o story era mato, né? Não tinha, ninguém sabia ainda o que era isso, estava começando. Acho que na época o Snapchat. exatamente. E como é que foi isso? Eu já vou começar já querendo saber de como é que foi que você começou, uma estudante de direito, e queria ser advogada, de repente começa a a usar uma rede que era nova, num conceito novo, né? Eu lembro que a gente brincava muito com os filtros e você de repente estoura e vira uma influenciadora com o tamanho que você virou. Como é que foi isso de você olhar para o Snapchat e resolver apostar ali? Então, foi tudo muito espontâneo, foi por acaso. Eu nunca tive aquele insight de, vou entrar aqui no Snapchat, fazer de tal forma e viralizar. Não tem como você saber. Eu acho que nesses casos, quando você viraliza, você tem que ter o senso de oportunidade, profissionalizar a coisa e se jogar. Então, o que que aconteceu comigo? Em 2015, eu me formei em Direito aqui na Federal do Maranhão. E aí, nos meus planos, eu queria ser defensora pública porque meu último estágio foi na Defensoria Pública da União, eu era apaixonada. E aí, quando eu passei na OAB antes de me formar, tinha uma OAB direitinho, mas eu queria estudar para fazer concurso público, para ser defensora. E aí, quando eu entrei nessa rotina de estudar, ficar muito tempo só, eu acho que eu fiquei tão doida que eu comecei a falar sozinha com o celular. Na época da faculdade, duas amigas minhas tinham me apresentado o Snapchat, ninguém usava, já era muito forte lá fora, mas aqui no Brasil ninguém nem sabia o que era. Tanto é que quando me apresentaram eu não sabia o que era, elas me ensinaram a mexer. Na época era bem diferente do que é hoje. Não tinha a história que ficava lá por 24 horas. Você fazia uma coisa e sumia. Então, na hora que elas me ensinaram a mexer, eu tinha me apaixonado. E eu fazia assim para Snap para os poucos seguidores que eu tinha, que na época não tinha, muita gente não tinha, né, não sabia. Então eu tinha uns 8 seguidores. E aí, na época que eu comecei essa rotina intensa de estudo para concurso, que eu me sentia muito só, eu comecei toda a pausa que eu dava, né, na minha rotina de estudo, eu sentava e fazia Snapchat, brincando. Em vez de ser uma pessoa normal, assistir um filme, assistir uma série, fazer qualquer outra coisa, fazer um esporte, eu sentava e fazia Snapchat. Aí eu brincava que eu tinha muitos seguidores, interagia com minhas primas, minhas amigas da faculdade. Aí, quando eu fui perceber, isso estava crescendo no boca a boca, só que isso me deixou com medo, né? Porque eu fiquei naquela indecisão, nossa, uma vida dupla, eu quero seguir uma profissão séria igual aqui, não deve ser cobrador. Pô, cobrador, no meu momento de brilhar, não, pô, ligue em horário comercial. Sim, aí nessa rotina, eu vi que estava crescendo no boca a boca, amigos dos amigos querendo seguir, e o meu perfil era privado, porque eu tinha um pouco de medo, né? Eu só fazia para conhecido. E aí, se passaram 6 meses, eu decidi abrir o perfil, e foi quando os famosos começaram a divulgar, a indicar, porque junto com o meu crescimento no Snap, o próprio aplicativo foi crescendo no Brasil. Então, na época, era muito comum você ver matérias assim: o Snapchat, conheça esse aplicativo e siga esses perfis que estão bombando. Então, meu crescimento foi nisso, os famosos ali viralizando, repercutindo, indicando, e o Snap crescendo no Brasil. Quando eu vi, eu já estava recebendo proposta de trabalho, parei na Fátima Bernardes, e aí foi o momento que eu senti a necessidade de profissionalizar a coisa. Porque antes eu não levava muito a sério. Eu jurava, eu entendo como são esses fenômenos da internet, acontece e de repente não tá mais. Então eu tinha muito essa consciência, olha, eu vou me acalmar, eu sei que isso aqui tá fazendo barulho agora, eu vou aproveitar tudo que tiver que aproveitar, mas depois eu vou seguir meu rumo. Então, na minha cabeça,
eu ia continuar conseguindo estudar para concurso público naquela rotina intensa e final de semana eu ia fazer um trabalho ou outro. Aí no início, eu mesma fechava os trabalhos, eu não tinha parâmetro e nenhuma referência aqui na minha cidade, alguém para sentar comigo, me explicar o que era um Media Kit, eu não sabia o que era um Media Kit. E aí, assim, eu ia para negociar um trabalho, tipo, R$ 300 para fazer um mês de divulgação, toda errada. E quando eu vi que as marcas grandes, nacionais, foram aparecendo, eu senti a necessidade de profissionalizar. E aí eu procurei um profissional daqui de São Luís, porque eu sou bem desconfiada. Na época eu recebia muito e-mail de muitas pessoas querendo agenciar, só que eu não conhecia. Então, esse meu empresário que está comigo até hoje, que é daqui do Maranhão, eu chamo uma referência dele, que é amigo do meu tio, e aí ele topou trabalhar comigo mesmo, nunca tendo essa experiência no digital. Então a gente conseguiu criar um formato de trabalho que hoje a gente conseguiu crescer. Ele está agenciando outras pessoas também. E o que eu fico muito feliz é que a gente saiu daqui do Maranhão e hoje o nosso trabalho às vezes serve como referência para algumas pessoas que procuram para pedir conselho ou então agenciamento. E eu fico muito feliz. O que eu imaginei que fosse um plano de 3 meses, né, que ia durar aquele fenômeno todo. Meu plano era de aproveitar todo esse dinheiro de 3 meses e abrir um açaí para eu não estudar mais para concurso. Quando eu vi, já são 5 anos. Esse ano vai fazer 5 anos e eu sou muito grata por todas as oportunidades que a internet me abriu. E daí eu fui para a TV, tive programa no GNT, agora estou no Multishow, tive oportunidade no cinema. Esse ano gravei um filme para Netflix, que tem a Maísa no elenco, um roteiro da Thalita Rebouças. Então, assim, me abriu portas e, ao mesmo tempo, me abriu a mente de uma forma que hoje eu não me vejo fazendo algo diferente. E adeus direito. Fui para o esquerdo e estou muito feliz. Eu falei que era da época do filtro, mas não tinha nem filtro ainda. Não tinha. Era só ele sumir, Isso, a gente ser mandava e rápido, né? sumia. Isso, olha, é antigo o Snap. E me fala uma coisa, você tem uma característica que a gente tenta sempre aqui trazer a experiência de vida para inspirar as outras pessoas. E você, de repente, você esperava que fossem 3 meses, mas começou a dar certo, você começou a fazer um monte de trabalho. E, de repente, eu não sei que momento você percebeu que o Snapchat começou realmente a perder espaço para o Instagram e que você ia ter que... Eu vou terminar a pergunta para vocês ouvirem, eu não sei se ela está ouvindo ou se travou para ela. Mas eu queria saber dela como é que foi quando percebeu essa mudança de rede social, né? Você ouviu tudo que eu falei, não? Eu entendi aqui quando o Snap de repente Quando lançou começou os a stories, né? trocar, Então, na época, sabe o que foi engraçado? Muita gente achava que o Snap me pagava alguma coisa para eu permanecer lá fiel. Então, foi um momento difícil, porque eu sou muito grata ao Snap, eu tinha aquele apego, eu achava que as pessoas ficavam mais à vontade lá, que não era a mesma coisa. O Instagram é muito vida perfeita, os stories, assim, você faz não é tanta bagaceira. O Snap tinha uma coisa diferente que me cativava, e por isso eu permaneci fiel por muito tempo. Só que quando eu percebi que o povo não estava me pressionando tanto, porque na época, quando eu tentava migrar, porque eu entrei na internet já sabendo que você tem que estar atento a isso. Por exemplo, o Lucas Rangel, né? Ele surgiu no Vine. O Vine é um aplicativo que não existe mais, mas ele está ali 360 em todas as plataformas. Então, eu sempre tive essa consciência que, uma vez que você é descoberto em um aplicativo, você precisa fazer o 360 graus e estar em todas as plataformas para, né, alcançar o público ali 360 e ir na onda do que está surgindo. Então, quando surgiu os stories, foi um baque. Eu fiquei com ciúme, né? Porque o Snap para mim era melhor, eles copiaram e tal. Só que, gente, não me pagavam nada. Eu tentei continuar lá, permanecer ali um tempo. Só que quando eu percebi que as pessoas pararam de me cobrar, eu recebia muita pressão. Tu tá cuspindo no prato que comeu, migrou pro Stories, volta pro Snap. Nossa, tá muito ingrata. Aí quando eu fui percebendo que os xingamentos iam diminuindo, aí eu migrei de vez pros Stories. E a minha sorte na época é porque quando eu tornei o meu perfil do Snapchat público, eu também abri a minha conta no Instagram. Eu lembro que na época eu tinha uns 600 seguidores. Então eu fazia muito um cross entre as duas plataformas.
eu tinha um quadro Tá Responde, que eu pedia para as pessoas mandarem perguntas lá no Instagram para eu responder no Snapchat, fazer a interação. Então acabou que o boom se deu nas duas redes sociais. E na hora de migrar foi mais fácil, porque o formato dos stories é idêntico ao formato do Snap e o público estava lá nas duas plataformas com um número parecido. Então só fiz migrar. Mas para mim foi mais difícil, mais pelo apego, sabe? Porque minha história começou lá. E a minha sorte é que é isso que eu digo. Quando você é descoberto um aplicativo, você tem que ser rápido e já migrar para todos. Estar presente no Twitter, sem saber twittar, ir para o YouTube, mesmo que aquele não seja o seu formato preferido, tá no Instagram, tá no Facebook. Então você precisa estar em todas as plataformas, porque isso pode acontecer e sempre acontece. E você, quando que você percebeu que você tinha uma oportunidade para valorizar o Maranhão, a festa de São João, e você resolveu criar o São João da TAI? O São João da TAI, eu sempre. A gente aqui que é maranhense, eu cresci vendo o Maranhão sendo notícia, mas de uma forma errada, que em vez de enaltecer o que a gente tem de bom, era sempre uma notícia ruim. Isso me incomodava muito. E também quando eu era adolescente, criança, que eu viajava fora assim do Nordeste, eu sempre percebia que tinha muito preconceito, muita coisa assim. É, Sabe, coisas absurdas? Eu chegava em São Paulo, aí eu abria a boca, bom dia. Nossa, tá de onde? Maranhão. Nossa, tu veio como? Gente, eu vim de Cipó, eu vim de avião. Aí as pessoas me olham até hoje como uma alienígena. Como assim? Mas é quanto tempo de voo? Como é? Não sei o que, o Maranhão é no Norte, é no Nordeste, como é? Enfim, eu sempre percebi esse preconceito e isso Mas me dava muita raiva. Isso aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, que eles acham que a capital é Buenos Aires? A minha irmã que fez um intercâmbio lá. Minha irmã fez um intercâmbio nos Estados Unidos e lá eles têm noção zero de geografia, né? Inclusive, É, os próprios brasileiros que estavam lá perguntavam se ela andava de cipó, de canoa. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo. Então, eu sempre cresci com essa raiva e essa vontade de desmistificar esses pensamentos, de falar, nossa, o Maranhão tem isso aqui de bom, a nossa cultura é muito forte, é muito única, vocês precisam conhecer. E aí, quando eu vi que eu tive de repente, uma voz que alcançava tanta gente, eu não pensei duas vezes, foi assim, muito espontâneo. Porque eu acho que o que cativou no início também foi a questão do sotaque. Quando as pessoas passavam a me seguir, elas sempre falavam: ah, que sotaque gostoso, de onde tu é. Então, para mim, já era um gancho, né, de falar com muito amor de onde eu era, do meu estado, mostrar o São João daqui. E eu sempre tive vontade de fazer um projeto, né, que ligasse as duas coisas. Enaltecesse a nossa cultura aqui do Maranhão, nosso São João, e ao mesmo tempo que ajudasse os maranhenses. Como eu queria ser defensora pública, né, na minha antiga carreira do direito, eu sempre tive essa vontade de ajudar aqueles que precisam. Então, quando eu vi essa oportunidade com alcance maior, atingindo gente que não é daqui também, eu pensei em fazer um projeto, né, que tivesse esses dois objetivos. Só que a primeira forma que a gente pensou era muito pequena, ia ser só um jantar. A gente ia alugar um salão de hotel, ia fazer um jantar com poucos convidados. Eu acho que eu ia ler lá algumas coisas, chamar um grupo de Bumba Meu Boi para se apresentar. E pronto, esse ia ser o São João da TAI. Aí eu lembro que na época, 2016, que eu conheci a Preta Gil, a gente estava lá nos Lençóis Maranhenses. Eu já tinha isso de, olha, tu quer conhecer o Maranhão? Tu quer ir quando? Vamos, eu faço questão de te apresentar. Para a pessoa ver com os próprios olhos que é um lugar legal e que ela tem que divulgar. Aí eu tava com a Preta Gil lá nos Lençóis Maranhenses, em 2016, e eu comentei que eu queria fazer o São João da TAI dessa forma. Só que ela me olhou com uma cara de, nossa, Tainara, que pensamento pequeno, por que tu não pensa grande? Faz um evento aberto para o público todo, faz no formato de show, chama a gente de fora para cá também, conta comigo, eu venho cantar, bota a cara nesse projeto, tenha coragem que eu venho. E aí ficou aquela pulguinha atrás da orelha, a gente, aí com esse incentivo da Preta Gil, né, que eu brinco que é a madrinha da minha vida, a gente conseguiu chegar no formato de hoje. Então, a primeira edição foi aberta para o público, a gente sempre consegue esgotar os ingressos, o pessoal do Maranhão abraça muito, a gente sempre traz, além das apresentações folclóricas, dos cantores maranhenses, a gente traz cantores de fora também. Então, eu sempre brinco que é criança esperança do Maranhão e que no final a gente ajuda uma instituição ou maranhense
ou que ajude causas do Maranhão. A nossa última parceria foi com o Unicef, que a gente foi para a Baixada Maranhense, visitou as comunidades quilombolas, e a gente fez um trabalho muito legal lá. E, assim, o projeto só cresce, o público vai aumentando, a gente vai conseguindo fazer projetos que eu nunca imaginei que fossem possíveis, tipo o GNT vem aqui fazer uma transmissão, a Disney foi uma marca tão americanizada, fez uma ação para divulgar o filme Toy Story 3, ou Toy Story 4, ano passado, e foi lindo, sabe, com uma quadrilha de Açailândia do interior do Maranhão, e quando eu vi que a gente chegou nesse nível, meu Deus, que orgulho. Eu sei o quanto que dá trabalho fazer isso aqui, o quanto às vezes a gente para e quer desistir, porque é difícil, é muito gasto, nem todo mundo quer abraçar o projeto, mas quando eu vi que a gente tinha chegado nesse nível, eu realmente pensei assim, não, isso tem que continuar, porque se a gente não fizer, quem vai fazer, né? E dá um resultado muito bom para o Maranhão. É muito legal ter reconhecimento também. Ano passado a gente recebeu vários prêmios, um prêmio de turismo que a gente recebeu do governador aqui do estado, recebi reconhecimento da Assembleia aqui do Maranhão. Então, eu fico muito feliz e isso me dá aquele gás para continuar com o projeto sempre. Aí, esse ano não teve como fazer fisicamente, mas a gente fez o Arraiá em Casa, que foi um formato inovador, a primeira vez do Multishow GNT e Globo juntas ali no mesmo projeto. Então, assim, a gente dá um jeito, né? O negócio é não parar com esse projeto, que ele tem que crescer e as pessoas têm que conhecer. E que foi outro imprevisto também que aconteceu, né? Você começa a decolar com a festa, ela entrou para o calendário da cidade, acredito, né? Isso. Acho que o poder público abraçou também. E é você que coloca a mão na massa ainda, você não empresta mais só o nome. Não, Você eu vou para a participa. reunião, eu vou. Engraçado que o meu empresário, Bruno, assim, é um casamento, né? A gente tá ali junto, na alegria e na tristeza. Ele, em período de São João, ele evita, ele filtra o que ele vai me passar para eu não me estressar com tudo. Porque na primeira edição eu tava me estressando porque a bebida não chegou no horário de colocar na geladeira e gelar a tempo de vender para a galera. Então, assim, são problemas que aos poucos a gente vai aumentando a equipe, vai filtrando, mas eu faço questão de participar de tudo. Tipo, a decisão ali final passa por todo mundo, passa por mim, então eu acompanho tudo, inclusive a venda do projeto para as marcas, a parte dos convidados, questão de transmissão do GNT com Multishow, imprensa, o evento a gente vai, sempre tem aquele estresse de escolher o lugar, botar para alugar, já reservar as reuniões até com o poder público, que a gente precisa desse apoio em relação... eles sempre nos ajudam com a estrutura de palco, banheiro químico, e a gente precisa dessa ajuda. Então, tudo ali, eu não só empresto o meu nome, eu tô lá botando a cara para bater e para fazer acontecer, senão não anda. E foi de vocês que nasceu essa ideia de adaptar o evento esse ano por causa do isolamento? Isso. Inicialmente a gente teve um pouquinho de esperança de fazer ele fisicamente, só que em outra data. Eu acho que ninguém imaginou que esse período de quarentena fosse durar tanto tempo. Para mim, no final do ano já ia estar resolvido, a gente ia poder fazer o evento. Então a gente segurou um pouquinho até anunciar que o evento estava cancelado mesmo. E aí eu percebi, quando surgiram as lives, a pressão da galera, dos seguidores, sempre cutucando, tá? Por que tu não faz uma live? Por que tu não faz o São João online? A galera já foi criando essa expectativa e aí a gente conversou com o pessoal, inicialmente com o pessoal do GNT, que sempre faz a transmissão do nosso São João da TAI, e quando a gente viu, o Multishow virou, quer entrar também. E quando a gente viu a Globo, ela também quer entrar. E aí a gente teve que mudar o nome, né, para Arraiá em Casa, e foi bem legal, a gente fez transmissão simultânea no GNT e Multishow, cada um com uma programação totalmente diferente, e por várias vezes a gente conseguiu fazer um cross, isso tudo remotamente. Eu aqui apresentando do Maranhão, aí a Laura Vicente apresentando em São Paulo, os cantores, um em Fortaleza, o outro em São Paulo, a galera no Rio. Então foi um projeto que quando ele terminou, meu Deus do céu, depois disso eu estou preparada para qualquer notícia, qualquer surpresa. E foi uma sensação de dever cumprido, porque a gente não deixou passar a data batida. Ela aconteceu de outra forma, mas aconteceu e deu para resgatar essa alegria do que é o São João para o brasileiro, que a gente levou um pouco
do São João de cada canto do Brasil. E talvez no ano que vem vire um híbrido, né? Ele exista fisicamente, mas exista essa transmissão conjunta de novo, né? Exatamente, eu acho bem legal a ideia. Todo ano a gente faz a transmissão pelo GNT, aí os convidados, eles participam muito, a gente faz uma semana toda de conteúdo nos canais deles, Eu mas digo a com junção certeza. dos três canais. Ah, sim, ó, já fica aí a dica. Eu acho que já tem um formato pronto, bora fazer acontecer. E você no GNT, você apresentou um projeto de mulheres empreendedoras, né? Esse Sim. foi um projeto que te convidaram ou também foi uma criação sua? Esse projeto foi um convite do próprio Instagram, que eles fizeram em parceria com o GNT, e a gente foi conhecendo histórias de mulheres empreendedoras e histórias assim inspiradoras. Teve uma gravação que eu saí totalmente inspirada, já ligando para minha irmã, porque eu me lembrei dela. É o Ludmilla, olha essa história, por que que a gente não faz a mesma coisa? Então, assim, repercutiu super bem. E é um projeto que, né, vamos torcer para ter outras temporadas. Porque quando a gente vê uma história que assim, surgiu do nada e dá certo, isso inspira de alguma forma e levanta a nossa autoestima para tentar, para a gente se motivar e correr atrás dos nossos sonhos, né? E mas você tem uma história dessa série que te marcou mais, assim, que te surpreendeu verdadeiramente, mesmo você sabendo o que você ia apresentar, na hora que você viu ali, te bateu diferente? Ah, eu acho que a que eu mais identifiquei, eu acho que foi porque a família era do Pará. Então, né, vizinhos ali já senti uma conexão. Era uma família que estava em São Paulo, né? E ela estava passando por dificuldades financeiras. A mãe e as duas filhas passando por dificuldades financeiras. E a mãe sempre cozinhou muito bem. E quando os amigos das filhas iam para casa dela, eles adoravam comer a comida paraense dela. E aí ela teve aquele insight, por que que eu não faço aqui um evento no Facebook? A gente separa um espaço aqui no quintal de casa e as pessoas vêm comer, vamos fazer esse teste. E na hora que marcaram o evento no Facebook, apareceu mais gente do que elas esperavam. Foi assim um sucesso, não deu para quem quis. E aí elas tiveram a ideia de fazer um food truck com comida paraense. Eu achei muito legal a forma, o esforço, toda a logística para conseguir os produtos, os ingredientes que só tem no Pará. Então, isso me inspirou demais, porque tem a representatividade. Eu sempre lembro, a minha irmã, a mais nova, ela mudou já faz 5 anos para São Paulo para estudar. E ela sempre sente falta de alguma referência do Maranhão, de alguma comida maranhense. Então, para você ver, né, como a gente consegue se conectar com as nossas raízes pela comida. Então, eu achei genial, eu achei assim uma história com muito carinho. Elas são muito, elas trabalham duro e deu super certo, tá? A questão da representatividade, da identidade regional. Aí já fiquei pensando, por que não montar alguma coisa aqui de comida maranhense, né? Então, eu acho isso muito legal, você levar um pouco do seu lugar para qualquer lugar, né? Independente de fronteiras, você tá levando um pedacinho da sua origem e das suas raízes para aquele lugar. Ó, o pessoal está fazendo pergunta aqui para você. Uma é da Marina Marniá. Como é que é lidar com a vida pública, de ter virado uma personalidade pública e as pressões da sua carreira? É difícil. Muita gente acha que é só glamour, realmente da parte boa, a parte dos mimos, chega comida aqui de graça em casa, é um negocinho ali ou outro, um presentinho, mas a gente tem uma pressão, primeiro que a gente vira refém de algoritmo. Tem dia que a gente não tá bem, né? Todo mundo é ser humano, tem dia que a gente não tá bem, e a gente sabe que se a gente não produz um conteúdo naquele dia, não aparece naquele dia, o seu alcance já diminui, a rede social já te boicota. Então, isso eu converso com outros influenciadores, outras pessoas que trabalham com rede social e sabem que uma vez que você entra e quer levar isso para sua vida, você é refém. Não tem isso de ter férias, né? Você tira férias, mas sempre ali conectado. Você não consegue estar 100% desconectado. Hoje eu consigo respeitar meus momentos offline. Antes da pandemia, eu estava viajando demais, estava um pouco estressada. Quando eu chegava aqui em casa, às vezes, para passar um dia, um pouco mais de 24 horas, eu só sumia, ficava com minha família, longe do celular e pronto. Então, tem essa primeira questão, tem a questão do erro também.
Todo ser humano erra. A diferença é que quando a gente erra, tem uma lupa de aumento desse tamanho em cima do nosso erro. Então, a gente erra para uma plateia, a gente erra para um cancelamento que, em vez dele te educar, ele te pune com dor, ele te pune te descartando. Às vezes, você não tem nenhuma segunda chance. Às vezes, a pessoa, em vez de te cancelar, te punindo com educação, ela vai pelo ramo da destruição, entendeu? Então, isso é algo que também mexe com a nossa ansiedade, aquele medo de errar, e como equilibrar isso, porque você tem que ter, a partir do momento que você é uma pessoa pública, e tem uma voz que alcança tanta gente, você também vem acompanhado de responsabilidades. Então você fica naquele dilema, como equilibrar esses filtros que eu preciso ter, né, com a minha espontaneidade, de uma forma que não sabote a minha espontaneidade. Então, assim, é complicado nesse ponto. E para mim o principal são os erros, sabe? Que você erra para uma plateia. Mas E já comentário tentaram, dói. mas já tentaram te cancelar por alguma coisa? Já, nossa, demais. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Assim, faz já uns 3 anos, quando eu fiz minhas primeiras aulas com fono, né? Um profissional que eu confio muito. E aí, quando eu saí da minha primeira aula, eu saí muito empolgada e falei assim, no Snap ainda, fui cancelada no Snap. Falei no Snap, nossa, acabei de fazer uma aula de fono, os exercícios são muito engraçados. Pareciam dois doidos numa sala. Eu achei muito engraçado, foi muito divertido. Pronto. Essa frase, pareciam dois doidos numa frase, teve gente que não gostou, e ok, se uma pessoa se ofendeu, tem que pedir desculpa, aprender com aquilo e não fazer mais. Só que na época foi muito dolorido, a repercussão, a proporção, mesmo pedindo desculpa, as pessoas vinham com os comentários que machucavam muito e já metiam a tua família no meio. Então, isso dói, sabe? Por mais que a gente vá ficando já preparado, com a casca grossa, a gente vai se acostumando com isso de crítica, de comentário de pressão, mas num evento desse que você já fica triste pelo erro, quando vem gente ainda querer crescer em cima do seu erro, te machucar, envolver questões nada a ver, como ofender sua família e tal, isso dói muito. Então, para mim, com certeza é o mais difícil. Também quando eu vejo alguma amiga errando, eu converso, eu vejo que não tem ninguém que lida bem com isso. É o nosso trabalho, é a nossa vida ali, nós somos todos seres humanos, então eu acho que isso é a parte mais difícil, com certeza. E a evolução só existe a partir do erro, né? Se É, fosse tudo perfeito, a gente não tinha evoluído das amebas na água, né? São, na verdade, os erros de padrão, os imprevistos, essas coisas que vão fazendo a evolução acontecer. Errar é humano, né? O é, importante é não cometer o mesmo erro toda hora, é aprender com eles e partir para os novos erros. A gente tem uhum, não sei se é uma cultura, mas a gente tem esse hábito de ficar repetindo, sabe, esse busca pela perfeição, não pode falhar, tem que ser perfeito, tem que ser o mais produtivo, tem que ser o mais feliz. E isso tudo só acaba trazendo a infelicidade mesmo. A gente tem que ser o que a gente é, imperfeito. E isso. aprender com isso. E para quem acha que é só glamour uma vida de influenciadora, como é que é a rotina? Como é que você programa isso? Porque profissionalmente deve ter um calendário de produção, as horas que você Sim. dedica a isso. Como é que funciona essa disciplina? Assim, as pessoas acham que a gente tem uma vida livre que não tem cobrança. Engraçado. Nesse caso, quando a gente trabalha com as marcas, né, que a maior parte da monetização disso tudo vem de trabalho publicitário, a gente tem cobrança, você tem toda uma burocracia, tem trabalhos, principalmente aqueles que envolvem saúde, que passam assim, por várias pessoas, várias camadas, aí vai e volta e tá errado. Então você tem que se programar e ter uma rotina para isso. E eu ainda tenho que conciliar com as gravações hoje para o TVZ. Eu estou gravando de quarta a sexta. Aí geralmente de segunda a quarta eu faço todos esses trabalhos, reuniões, leitura de brief, sugerir para a marca o que eu faço muita questão. Como ficaria legal, como passaria a verdade. Porque hoje o trabalho com a marca, você tem que tipo, você não tem que se preocupar com o número, mas com conversão, né? De que forma aquilo vai impactar o público certo. Então, você precisa sempre trabalhar em cima do trabalho ali das pessoas, né? De
de uma agência publicitária, às vezes chega de um jeito X, você tem que sugerir transformar em Y, e aí tem marca que não entende, você tem que explicar o porquê que Y é melhor e que passa mais verdade, porque você que conhece o seu público. Então tem todo esse processo, às vezes tem uns estresses. Eu brinco com o meu empresário que quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer um documentário, os bastidores da vida de uma digital influencer. Porque tem umas situações assim engraçadas. Então, assim, só para as pessoas saberem, tem cobrança, você não é dono do seu umbigo, faz o que quiser, você tem responsabilidade. Então, é tudo isso, gente. Quem quiser seguir, já saiba disso que vem um combo, tá? De responsabilidade. Não é só coisas grátis e mimos recebidos. Até porque não tem almoço grátis, né? É, Se alguém está te dando alguma coisa, está esperando também. é verdade. E o seu lado atriz, quando que surgiu? Ou ele já vinha antes? E no Snapchat, por exemplo, foi uma maneira que você achou de começar a, a trabalhar um pouco com ele? Ou ele veio depois? Engraçado. Antes, quando eu tava no Snapchat, eu tinha a cabeça muito fechada. Eu falava sempre que, gente, nunca que eu vou ficar em coisa de internet e perder meu tempo. Isso aqui é só brincadeira, vou aproveitar 3 meses, abrir meu açaí, parar de estudar para concurso, ficar de boa. E aí eu tinha a cabeça muito fechada. Eu lembro que a primeira vez que me chamaram para um programa de TV, eu não tive coragem de ir porque eu tinha muita vergonha. Eu, não, gente, eu sou incapaz. Eu lembro que quando eu fui para Fátima Bernardes, eu acordei vomitando, muito nervosa, porque eu me achava incapaz. Então, todo esse processo mudou quando eu me permiti testar novas habilidades, aproveitar todas as oportunidades e me esforçar fazendo tudo aquilo que está no meu alcance. Aí, com a questão do lado atriz, aconteceu assim. Surgiu primeiro uma oportunidade, uma participação em Amor.com, que era um filme da Isis Valverde. Aí participei lá, foi tranquilo, peguei o gosto, gostei. Aí, quando não, depois de um ano, veio a oportunidade de já ter um papel em internet, um filme, que hoje está na Netflix. Na época, o Rafinha Bastos escreveu, um elenco grande, Chão Castanhari, Paty dos Reis, o Gusta. E aí foi a minha maior experiência até então, como atriz. Aí eu pude conhecer como é o processo, porque tem os preparadores ali com você, passando o texto, tem um diretor, você repete a mesma cena infinitas vezes. E a terceira oportunidade foi para Paixão de Cristo, que esse ano não vai poder acontecer, mas próximo ano vou estar lá em Pernambuco fazendo a Paixão de Cristo. Para mim vai ser uma coisa totalmente diferente, porque é teatro, né? Quando é cinema, você tá ali com aquela equipe reduzida e vai repetindo várias vezes. Você pode errar uma vez porque você vai repetir. Já a experiência do teatro primeiro, que a Paixão de Cristo é uma multidão de 5.000, 10.000 pessoas num dia. E você não pode errar, você tem o Edson Celulari do seu lado. E assim, eu vou fingindo costume e botando a cara para bater e fazendo. Aí, nesse ano que teve a oportunidade de fazer o filme para Netflix, que foi o roteiro da Thalita Rebouças, a gente passou o mês de janeiro todo gravando lá. Aí, para esse filme, eu quis me preparar também, sem depender da estrutura da equipe da Netflix. Eu procurei um preparador, que quem me indicou foi a Thalita Rebouças, ele prepara a Tata Werneck, a Grazi Mazzafera, o meu conterrâneo Rômulo Estrela, a Marina Rui Barbosa. Então, assim, eu quis fazer a minha parte. Hoje eu não tenho medo de fazer nada, eu não tenho medo de errar. Ah, não vou participar desse filme, perder essa oportunidade, porque eu tenho medo de não conseguir fazer direito. Não, eu faço a minha parte, vou lá, me dedico, estudo, faço tudo dentro do meu alcance, e aí não perco aquela oportunidade e ainda me divirto com aquele processo todo. Então, assim, eu tô tomando gosto bastante, principalmente o cinema, me encanta muito, mas é uma possibilidade. Tudo que vai aparecendo, eu vou fazendo. E foi a mesma coisa com a questão da TV, né? Para apresentar 2 programas na TV no GNT. Foi chegando assim, daquele frio na barriga, meu Deus, será que eu sou capaz disso? E aí você vai fazendo, vai fingindo costume, quando vê, já tá amando aquilo. Fica pensando, o que eu fiz direito, gente? O que eu gosto tá aqui. Tem um monte de gente perguntando por que você está fazendo terapia. Você falou nas suas redes que você estava fazendo terapia por causa disso? E, não, terapia a gente tem que fazer.
Para Eu todo meio que mundo, me né? a pergunta é por que não fazer terapia, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer. Eu acho que por muito tempo eu até tratei a terapia de uma forma que eu não deveria. Tipo, eu só aparecia para apagar incêndio, eu tô com um problema tal. Quero resolver, sendo que você não pode tratar a terapia assim. A terapia é um processo longo de autoconhecimento, né? Chegar com um problema e já achar que vai ter a solução em uma sessão. Era assim que eu fazia terapia. E hoje não, estou fazendo já, tendo a consciência de que é um processo para eu melhorar enquanto pessoa, na minha relação com o mundo, no trabalho, com minha família, com as pessoas. E então a pergunta, gente, é por que não fazer? Eu acho que nesse período de Mas você quarentena a abriu gente isso? Você contou para as pessoas que você estava é, fazendo? sim, eu, contei, Ah, eu mostro. E assim, tudo bem, eu acho que tem que incentivar essa questão da saúde mental, ainda mais nesse período de isolamento social. É muito importante você cuidar. Então, assim, quem tiver a oportunidade de fazer terapia, faça, porque faz muito bem. E eu me arrependo de não ter feito certinho antes. Então, assim, eu vou levar para a vida, trabalhar minha ansiedade também. Tipo, pela primeira vez, né, nesse período de quarentena, eu tive crise de ansiedade, eu não sabia o que era. Quando eu tive, eu me assustei. Aí procurei meu psicólogo para apagar incêndio. Depois sumi. Aí não, a gente tem que fazer direitinho. Por isso que eu estou fazendo direitinho, porque agora eu entendo que é um processo. E isso vai me fazer melhorar como pessoa e saber lidar melhor com as coisas e com as situações. e não precisa estar em crise para fazer. A gente tem que fazer É, justamente para não não ter entrar em crise. crise. Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta também, querendo saber qual que é o teu processo criativo para você produzir conteúdo. Se você tem alguma coisa que funciona como um gatilho, aliás, essa palavra, né? Se tem alguma coisa que funciona como inspiração, que eu acho que é melhor do que gatilho, para você criar os seus conteúdos. Para mim, são as coisas que naturalmente acontecem aqui no dia a dia. A minha família é muito engraçada, é muito peculiar. Tudo que acontece com todo mundo, quando acontece com a gente, é de uma forma diferente. Então, eu acho que tudo isso me dá aquele insight para contar e fazer o storytelling, né, nos stories de uma forma divertida, que fique engraçada e cativa. As pessoas adoram quando eu tô com minha família e que mostra a mãe, que mostra a irmã, que mostra o cachorro, que mostra o pai. Inclusive, nesse período de quarentena, muita gente se identificou com a minha luta aqui dentro de casa para sossegar os velhos em casa. Porque nesse Uhum. período eu virei pai e mãe dos meus pais. E consequentes, querendo sair. Meu pai, outro dia, descobri que estava na praia, sem máscara. Eu fiquei enlouquecida. Fiz uma saga, fui atrás dele. A Operação Cata Velho. Muita gente se identificou, porque eu acho que você tem que mostrar justamente isso. Quando o seu assunto é você, você tem que mostrar sua vulnerabilidade, você tem que mostrar seu lado humano, e não um lado perfeito, né? Porque eu sempre digo que a gente vive a era da identificação e não a era da idealização. A gente já viveu a era da idealização, que a gente seguia pessoas que a gente idealizava. Nossa, essa blogueira, eu quero ter o casamento dela, a casa dela, o corpo dela. Hoje não, a gente quer seguir pessoas com quem a gente se identifica. Meu Deus, a mãe dessa menina faz a mesma coisa que acontece aqui em casa. Nossa, ela parece muito comigo, gente como a gente. Então, toda vez que eu vejo essas situações que me dão aquele estalo para poder contar de uma forma engraçada, aí vem a inspiração, que é do dia a dia. Você anota, faz um roteiro ou você vai no impulso? Não, é no impulso. É na hora, tem que vir quente, porque tem que vir quente mesmo. Tem outra pergunta aqui, querendo saber se você tem algum projeto que está no seu radar, mas que você ainda não conseguiu realizar. Um é Paixão de Cristo, né, que você não conseguiu fazer agora por forças É, maiores, mas você tem algum projeto que você fala, não, preciso bom, fazer isso daqui, mas ainda não surgiu oportunidade? o primeiro foi o filme. O filme provavelmente, o filme que a gente gravou para Netflix em janeiro, provavelmente ele iria estrear esse ano. Só que pela questão do isolamento social da pandemia, também para preservar a saúde dos dubladores, a Netflix decidiu adiar essa estreia. Então já é um projeto que a gente está adiando. O TVZ, a mesma coisa. Agora eu saí da casinha GNT. Estou no Multishow, né, no programa TVZ, que eu gosto muito, estou empolgada, ansiosa para começar. Era para ter estreado no final de março, mas aí veio a pandemia e a gente está adiando. Por enquanto, a estreia vai ser no dia 10 de agosto. E o outro projeto é a Paixão de Cristo, gente, que eu estava super ansiosa para passar essa temporada lá em Pernambuco,
com o Edson Celular contracenando comigo. E, infelizmente, não deu para adiar para outro período desse ano, vai ficar mesmo para o ano que vem. E, se Deus quiser, o São João da TAI, naquele formato, aquela aglomeração que a gente gosta, aberto para todo mundo participar, vai acontecer próximo ano. E assim que a gente puder posicionar uma data, a gente vai fazer isso com antecedência para todo mundo se organizar. Porque junto com o lançamento do evento, a gente lança pacotes para as pessoas se planejarem, virem de outros estados para conhecer o Maranhão. Então, é uma coisa que a gente gosta de fazer com antecedência. Inclusive, eu já tive uma seguidora que veio do Japão para o São João da TAI, conheceu os Lençóis Maranhenses, conheceu o Maranhão. Então, uma coisa que eu estou torcendo logo para voltar, para a gente fazer dessa forma, que as pessoas precisam viver a experiência do que é o São João do Maranhão aqui no Maranhão. E do jeito que a coisa tá, no ano que vem, né, que estão adiando o carnaval, você vai fazer o São João Carnaval da TAI. É o São João Carnaval Natal da TAI. É o calendário anual da TAI já. A gente está chegando ao fim. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Eu queria agradecer, a gente nunca fala quem está por trás, toda a produção aqui que me ajudou aqui, o roteiro da entrevista da Gabriela Arbex, eu quero agradecer porque ela está sempre por trás, a gente nunca falou o nome dela. E a Mafê, que trabalha com a gente, pediu para mandar beijo para você, pediu para te chamar antes de começar, porque ela é muito sua fã. Então eu estou falando aqui para ela ficar feliz. Você inspira muito ela. Ela estava, sei lá, 15 dias só falando isso, que você ia fazer a live, que ela queria estar junto, que ela queria ver. Então, Mafê, meu irmão, um beijo especial para ti, viu? Amizade sincera. Inclusive, próximo ano, Mafê, se tudo der certo, vem para cá pro Maranhão, vem conhecer o São João da TAI. Por favor, eu já fiz aqui o convite para ela não se fazer de doida. Pois é. Muito obrigado a vocês que assistiram a gente. Amanhã tem mais Forbes Live e até amanhã. Obrigado, Thay. Pois obrigada, gente. Para mim foi uma honra estar aqui, ter essa conversa, relembrar de todo o início, de todo o processo, de certa forma incentivar uma galera, né? Que hoje, o que eu fico feliz é que quando eu surgi, aqui era motivo de palhaçada, né? Não levava a sério a profissão influenciador digital. Aí 5 anos se passam, hoje você vê a galera trabalhando com isso, você vê o mercado local abrindo a mente para isso. Então, eu espero que de alguma forma essa conversa tenha incentivado a galera para abrir a mente, tentar se jogar, e é isso que a gente quer, viu? Vamos aí fazer acontecer. Você já faz orientação para quem quer, que te procura, ou é só quando são casos específicos? Casos específicos. Eu gosto de ajudar a galera daqui, os micro-influenciadores aqui de São Luís, eles têm os que eu tenho acesso, eu gosto de conversar, orientar, até mesmo porque eu acho que tem que mudar o mercado. Às vezes as pessoas não querem dar valor para o nosso trabalho. Eu estou falando isso daqui, porque para vocês entenderem, eu sempre tive que viajar para o Rio e para São Paulo para trabalhar, mas isso tem uma certa influência de como é o mercado dentro da minha cidade. Então, eu faço muita questão de orientar a galera daqui para profissionalizarem, cobrarem um valor, terem a noção de que, sim, nosso trabalho tem um valor porque tem um resultado. E aí eu adoro esse processo. E, de certa forma, está mudando, eu fico muito feliz. A galera aqui de São Luís está abrindo a mente. E você já entrou na moda do podcast ou você está resistindo? Ainda não. Por acaso, a minha irmã falou, vamos fazer uma. Eu adoro ouvir, mas fazer ainda não. Mas vou pensar agora, tu me deu uma ideia boa. Eu acho que ia ser muito bom, principalmente se você ficar falando de mercado, de influenciador, e você fazer as graças que você faz, fazer no... sério, eu acho que é muito bem. Aliás, essa entrevista ela vai virar um podcast, porque a gente tem o projeto de tirar todas as lives, o áudio, e estrear o podcast da Forbes. Então, talvez seja o primeiro, você estará nele. Tá que bom? Legal! Pois pronto, anotada a ideia. Meu padrinho agora desse projeto. Então tá bom. Um beijo para você, obrigado para todo mundo e até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.